Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu estou aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi. Olá! Bom, hoje a gente está até chique, diferente, caneca nova, é isso aí. Uau! A gente está aperfeiçoando o negócio por aqui. E por falar em aperfeiçoar, hoje o nosso assunto é sobre inteligência artificial. Então a gente vai falar os riscos, as boas práticas, então tudo que essa ferramenta pode trazer, principalmente no setor de recursos humanos. Aline, conta pra gente o que tu tem visto dentro das empresas de utilização dessa ferramenta. Maria, no contexto empresarial, principalmente nos setores de RH, tem se visto um crescente aumento do uso de IA. A inteligência artificial, ela vem tomando conta dos setores dentro das empresas. E quando a gente olha para o RH, uma das ajudas iniciais que a gente consegue ver da IA é naquela triagem ali com o currículo. Então, a IA ajuda naquela primeira parte da análise do currículo. Quando tem a implementação de chatbots, por exemplo, que nada mais é do que uma simulação de conversas humanas, que faz aquele primeiro atendimento, algumas perguntas, tiram algumas dúvidas iniciais, e até mesmo com a implementação de outros softwares que faz avaliação de desempenho e produtividade dentro das empresas. É claro que a IA pode e deve ser usada nas empresas, só que tem que tomar alguns cuidados para evitar até futuros passivos trabalhistas e outros problemas, não só jurídico, mas até mesmo de desempenho e qualquer outra seara. Então, a gente vai trazer aqui nesse episódio hoje um pouco, lógico que voltado para o jurídico, né? Mas que a forma correta de observar o uso da IA dentro das empresas. Em linhas gerais, o que a gente precisa é saber que algumas partes, em alguns momentos, não pode deixar de pessoalizar algumas tratativas. Então, sempre tem que ficar atento como esses dados que vão guiar essa inteligência artificial são coletados, de vez em quando rever, olhar qual é a forma que ele está caminhando para trazer as respostas e os resultados do uso da IA nas empresas. É, pessoalizar é super importante, né? Mas implantar essas plataformas, softwares dentro das empresas traz muitos benefícios também, né, Thay? Sem dúvida, Maria. A inteligência artificial, a tecnologia como um todo, ela está em todos os lugares e invariavelmente vai estar dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro do RH. Então, os benefícios são vários e principalmente no viés de economia de tempo e economia também de valores, né? De redução de custos. Então, por exemplo, a gente vê bastante na prática, como a Aline comentou, a questão do auxílio na seleção de talentos, né? A questão dos chatbots, a implementação deles para perguntas e respostas aí com relações corriqueiras de folha de pagamento, férias. Também consigo usar a inteligência artificial para me auxiliar na análise de dados, para, por exemplo, personalizar um plano de carreira, né? Também. E eu consigo usar da IA para analisar a probabilidade de um funcionário meu sair da empresa e com isso eu consigo avaliar, inclusive, as taxas de turnover da empresa como um todo. Então, são inegáveis os benefícios, né? E, assim, a gente deu alguns exemplos aqui, as mudanças, a evolução é constante, então, semana que vem, talvez esses exemplos estejam ultrapassados, né, em questão de dias, semanas. Então, a grande discussão é com relação a como as respostas são dadas pela IA, né? Ela parte de uma análise, em princípio, matemática, né? Uma análise de dados matemática, de estatística, de probabilidade. Então, isso pode acabar gerando uma questão de discriminação ou então de alguma não atendimento a questões éticas, né? Então, a grande celeuma com relação à aplicação da IA no ambiente de trabalho, né, a gente está trazendo aqui, é justamente a questão de discriminação, possibilidade de discriminação. Se fala em discriminação algorítmica, que é quando o algoritmo da IA
ele dá a resposta com um viés relacionado a sexo, a idade e a origem racial. Então, até teve um caso, né, um caso emblemático da Amazon, onde esse algoritmo ele estava direcionado para a contratação de homens para cargos de liderança. Ele simplesmente excluía as mulheres, né? Então, por conta de dados históricos, ele mantinha esse viés de gênero que acabava gerando essa discriminação, né, por conta justamente dessa análise meramente matemática. Então, justamente o que vocês falaram com relação à intervenção humana, nesse caso, ela é essencial, né? Então, assim, por mais informatizada que seja a empresa, eu não vou substituir essa interação humana com relação à aplicação da inteligência artificial nas empresas. E além disso, né, tá, bem como mencionou, por ser uma plataforma muito matemática, vamos colocar assim, ela pode gerar um monitoramento excessivo, uma pressão exacerbada por ser algo que não está no controle da pessoa, mas no controle de uma plataforma, de um software, né? Então, assim, isso pode acabar gerando e que pode gerar até um assédio moral organizacional, porque eu estou ali cumprindo as normas e regras de uma plataforma, né? E outro risco que a gente fala bastante, que é da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a gente já falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em outros episódios, vale a pena assistir. Mas muitas vezes eu tenho a coleta de dados pessoais na plataforma e eu não sei como é que isso está sendo coletado, como está sendo armazenado, aonde eu vou, para quem que eu vou distribuir, né? Então, eu não sei como que está sendo feita essa coleta. Então, eu preciso fazer para que eu não tenha um risco trabalhista, um risco de vazamento de dados. Então, eu tenho essa questão, né? Então, tá, e como que as empresas elas podem utilizar a inteligência artificial como um benefício? Maria, primordialmente trazendo essa interação humana, essa pessoalização, né? Tem que a ideia é utilizar da IA com plena supervisão humana, especialmente nessas questões que podem gerar discriminação ou alguma questão ética, né? Para evitar isso. Até de uma forma segura também, né? É uma Exatamente. questão, né, da segurança. Perfeito. Eu também, para benefício, eu tenho a possibilidade, para segurança, né, que a gente está tratando, eu tenho a possibilidade de revisar esses algoritmos, de auditar os algoritmos, né? Eu consigo alimentar a base de dados com esse viés, a gente fala em base de dados de treinamento, né, do algoritmo, justamente para evitar esse viés de discriminação, né, e conseguir usar isso tudo com mais segurança. E sem dúvida, como tu já mencionou, a LGPD, né, com relação à segurança, à proteção efetivamente dos dados, a questão do titular, né, saber o motivo pelo qual está sendo coletados os dados, quais são esses dados, né, como a gente também bem mencionou no último episódio. Tudo é importante. Inclusive, existem ferramentas né, e com certeza é o pessoal de TI que tem esse conhecimento, mas que eu posso mandar até mensagens automáticas na própria plataforma, né, demonstrando para o titular dos dados que o seu dado está sendo coletado, ele vai ser armazenado de tal e tal forma, então ele precisa ser personalizado, vamos colocar assim, né? Bom, mas uma das coisas que tu mencionou é a questão de treinamento, né, Thay? Aline, conta pra gente como a gente pode inserir o treinamento nessa questão da inteligência artificial. O treinamento em todas as áreas, quando a gente fala de empresa, RH, seja produtividade e principalmente aqui nessa que a gente está falando de inteligência artificial, que é algo muito novo, é muito importante ter o treinamento. E quando fala em treinamento, geralmente a gente foca primeiro naquela situação, como usar a ferramenta, tentar ver. É importantíssimo e primordial saber a potencialidade da ferramenta, saber todos os benefícios que elas vão trazer. Mas, além disso, é muito importante ter o treinamento para saber os limites. Como você bem trouxe, assim, a gente fala a todo momento da Lei Geral de Proteção de Dados, mas principalmente porque a IA nada mais é do que alimentada por humanos
e por muitos e muitos bancos de dados. É tudo que alimenta a IA. Então, é muito importante tanto o RH quanto o DP e todos os funcionários da empresa que têm acesso à IA saber dos seus limites. Algumas pessoas, elas sabem usar a ferramenta com maestria, algumas não sabem nem usar, e a grande maioria da massa, e assim, não só nas empresas do mundo, assim, principalmente agora no Brasil, que está tudo muito novo, elas estão aprendendo, estão apenas testando. Quantas pessoas não vão lá, baixam um aplicativo, testam um pouquinho, mas não. Então, elas estão ali conhecendo. Então, é primordial que a empresa leve, além do uso da ferramenta, dos benefícios da ferramenta, também os limites, para não gerar futuramente uma infração, ter algum problema com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou até mesmo o seu exemplo de discriminação e chegar até mesmo com uma ação trabalhista. Perfeito. A gente vê que a inteligência artificial ela é realmente uma ferramenta super poderosa, mas ela tem que ser usada com responsabilidade, né? Sabe que eu estava assistindo um documentário na Netflix que chama Som na Faixa. E ele trata dessa transição da música, porque antes tinham as gravadoras com um produto, né, o CD, e daí eles comentam, a gente tinha todo o custo com o CD, né? O papel, a capa, o CD propriamente dito. Então, realmente o CD valia pelo custo, né, do produto. E o Spotify, ele veio com uma ideia de tu acessar uma música num clique só, sem nenhum tipo de download, porque na época tinha, né, uma outra empresa que eles tinham que fazer download. Então, o Spotify ele queria assim, ó, tinha que ser no exato momento do clique a música, sem nenhum tipo de download, e as gravadoras entraram em pânico. Porque, meu Deus do céu, é o nosso produto, o que vai acontecer? Então, teve muito conflito na época com relação a isso. Até que as gravadoras tiveram que entender que estava numa fase de transição da era digital. Então, né, de alguma forma, eles se adaptaram a isso para também não perder, né, não fechar as gravadoras de uma vez por todas, né. Então, eles tiveram que se adaptar de alguma forma, assim como a gente vê que as empresas precisam se adaptar. Então, se os funcionários estão utilizando inteligência artificial para alguma coisa, a empresa precisa treinar, precisa se adequar à era digital. O mundo mudou, vem mudando, a gente sente, né, todas essas mudanças e se a gente não se adaptar, só sai perdendo. Então, precisa entrar no flow do negócio, né? Mas é isso. Eu acho que é um assunto super importante. A gente não pode também, claro, deixar de falar aqui dos profissionais de tecnologia. O que a gente menciona são essas plataformas generalistas, que elas não são personalizadas e que podem trazer algum risco para a empresa, né? Mas a gente sabe que existem empresas que possuem profissionais que personalizam da forma de minimizar risco de discriminação ou da Lei Geral de Proteção de Dados e que aí está tudo certo. Então, existem as exceções. O que a gente trata aqui é realmente o alerta do risco para o que é geral, né? Mas é isso. Meninas, muito obrigada por hoje. A gente se vê no próximo episódio. E, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, curta o nosso vídeo e nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.